Olá, estudantes do 8º ano! Nesse vídeo nós vamos falar sobre regionalização do continente africano e vamos fazer algumas comparações com o continente americano, para ver aí como é que foi, o processo de migração, como era a América junto ali à África. Vamos lá, me acompanha. Nessa aula junto comigo está o Ezion. Ezion, seja bem-vindo, tá bom? Vamos lá então? Objetivos: reconhecer os aspectos históricos, culturais e regionais da América e da África. Professora, tem alguma coisa parecida? Bom, a gente vai entender. América e África no contexto histórico e cultural, tá? América e África, o que apresentam em comum. Então, a gente vai dar uma analisada aí entre os dois continentes para ver como se desenvolveu. Vocês conseguem identificar os aspectos históricos, culturais, regionais existentes na África e na América? Você sabe o que aconteceu em relação aos africanos ali, em relação aos europeus, a entrada deles, a imigração forçada dos africanos? Sabe alguns dados físicos como os lagos, os rios de destaque? Vamos ver aqui. O que é o Sahel? Professora, lá vem você com esses nomes que ninguém entende. Mas não sou eu, gente, é o nome lá do continente, tem que saber. Então, Sahel, em árabe, significa costa, margem ou litoral. Uma faixa de transição entre o clima árido do deserto e o tropical. Então, o Sahel, ele vai ser a transição, ou seja, tem ali o deserto, tem a parte tropical. Tá? Tropical é que tem ali o clima mais úmido, vamos dizer assim. Então, essa faixa de transição entre o muito seco e o úmido é chamado de Sahel, tá? Lembra, Sahel, costa, margem ou litoral, existente ali no continente africano. Pode ver aqui, ó, passa pelo Senegal, Mauritânia, Mali, Burkina Faso, Níger, pedacinho da Nigéria, pedacinho da Argélia, Chad, Sudã e Eritreia. Em questão à hidrografia, então todos nós já ouvimos, de certa forma, em alguma parte, né, de um documentário ou um filme ou no noticiário, falando da questão hídrica do continente africano, que eles são deficitários nessa questão, ou seja, eles sofrem com a questão hídrica. Muitos lugares não têm acesso à água, a população sofre com a escassez, então fica um clima muito árido, tá? Eles não conseguem plantar, não conseguem sobreviver, acabam migrando para outras áreas, buscando, mas daí tem a questão toda de perseguição, porque tem muita briga ali relacionada à cultura dentro do próprio continente. Tá? Então é difícil para o africano. Mas aqui tem o destaque na hidrografia deles. Tá? Então observa o rio Níger, o rio Congo, Zambeze, Orange, rio Nilo. O rio Nilo, você já ouviu muitas vezes falar disso. Não só na aula de geografia, como na aula de história também. Desde que você começa a estudar, o rio Nilo faz parte de todo o processo de colonização, de desenvolvimento da sociedade. Ok? Então, aqui estão os nomes dos rios de destaque. Rio Nilo. Mas isso aqui eu acho que você não sabia. Isso que eu vou falar agora. O rio Nilo, ele tem confluência, ou seja, está juntando o rio Nilo branco e o rio Nilo azul. E Atibara, que é outro. Sabia que tem Nilo branco e Nilo azul? Não que seja branco lá, mas é o nome que eles classificaram. Interessante, né? Com uma extensão de 6.853 quilômetros. O Congo, um rio também de grande importância, com extensão total de 4.700 quilômetros. O Níger, com 4.180 quilômetros de extensão, deságua no Oceano Atlântico. Zambeze, são os nomes diferentes, né? A gente fica pensando assim, poxa, que nome estranho. Dá para o seu filho, olha que bonito. Zambeze, vem aqui, meu querido, nome bem legal. 2.574 quilômetros. É nesse rio que tem as Cataratas Vitória. Muita gente do mundo todo vai para conhecer essa catarata.
tá? Que tem ali um grande precipício, é um negócio muito lindo. Orange, cuja extensão é de 2.100 quilômetros, Foz no Oceano Atlântico, e esse aqui, muito interessante também, a pronúncia, ó, Limpopo, bem africano, Limpopo, né, se você for colocar na questão africaner, chamado do Rio dos Crocodilos. Então, esse é o destaque hidrográfico. Ah, professora, então tem bastante rio. A questão não é assim, é que não chega para toda a população. Não é que não tem rio, mas não chega para todo mundo. Então, o que acontece? Acaba que umas pessoas lá vão ficar com esse déficit em relação à hidrografia. E a questão do canal de Suez. Já ouviu falar do canal de Suez? Bem legal também, se você parar para analisar, já teve muito conflito por isso. Porque os países queriam tomar conta desse canal, porque daí paga imposto, essas coisas, mas, enfim, não conseguiram. O canal de Suez é o mais longo do mundo. Diferente do canal do Panamá, na América, tá? Não possui eclusas. O que é eclusa? É um elevador na água para carregar o navio da parte mais funda, daí na parte mais rasinha, a eclusa funciona até a parte mais funda de novo. Tá? Sua estrutura tem cerca de 195 quilômetros de extensão. Pense no processo. 190 metros de largura e 20 metros de profundidade. Então, é todo o processo, tá? Para sair aqui, ó, e diminuir, porque senão teria que fazer todo o trajeto por aqui, então aqui diminui todo o processo em relação ao canal, para facilitar a navegação. Para você que não entende a importância disso, a maior parte do comércio, do transporte, é marítimo, porque o transporte marítimo é um transporte mais barato. E tem muita coisa que não tem como ser deslocada, por exemplo, por avião. E não tem como ir pelo trem. O navio, ele vai carregar de um porto para o outro. Então, a economia dos países vai se fortalecendo a partir desse processo do transporte marítimo, tá? Por isso que eles investem tanto em lugares como esse, que é o Canal de Suez. Diferente do Panamá, não tem eclusa. Então, fica mais fácil de ser navegado. Agora é a sua vez. O Canal de Suez é a principal rota comercial marítima do mundo. Ele está localizado no Egito, em uma região chamada de Península do Sinai. Olha aqui toda a extensão, que legal, né? Escreva sobre a importância econômica desse canal. Então, você vai ter um tempo para escrever sobre a importância econômica do Canal de Suez. Então, agora é a sua vez, você vai ter um tempinho para participar da aula. Vamos lá?
Então, pessoal, conseguiram responder? Ah, estava fácil falar do canal de Suez. Tá? Mais ou menos fácil, né? Porque saiu aí do domínio, né? Mas falando de África, a gente acaba se perdendo um pouco, mas tá fácil. Olha lá. A sua principal característica do canal de Suez é a rápida navegabilidade, uma vez que não há presença de eclusas. Então, as partes que tem eclusa nos outros lugares, como o canal do Panamá, tem que fazer todo o processo, demora para levar da parte mais baixa para a parte mais alta. Enfim, aqui não, é só ir seguindo o fluxo. Tá? A importância do canal de Suez está atrelada ao elevado trânsito de mercadorias que passam pelo canal todos os dias. A localização marítima estratégica entre um importante mercado exportador, Ásia, e um grande centro consumidor, a Europa. Então, saem as mercadorias da Ásia em direção à Europa, seguindo aí pelo canal, né, de Suez. Por isso a importância dele, ok? Vegetação do continente africano. Então, a gente vai ter aqui uma variedade, né? Vocês observam as coresinhas aqui, a legenda. Então, a gente tem floresta equatorial, floresta tropical úmida, a savana, que a gente vai falar dela, o estepe, o deserto, tá? A vegetação mediterrânea, que é a parte rosinha aqui, ó, próximo ao mar Mediterrâneo, vegetação mediterrânea, que favorece muito a agricultura, gente. Tá? Porque tem o clima ali do mar e também o calor, isso favorece muito a agricultura. E a vegetação de montanha, que seria a parte mais alta, ok? Então, essa é toda a vegetação, a distribuição da vegetação no continente africano. Em especial, eu quero falar com vocês sobre a savana. Também é um nome para você dar para sua filha. Eu tenho uma aluna chamada Savana, tá? Se ela estiver vendo, ela vai se identificar. Então, qual a característica da savana? Elas são árvores com poucas folhas, porque faz muito calor. E toda folha, no interior dela, tem líquido. Então, para essa planta não morrer, ela tem poucas folhas, tá? Ela busca a água do lençol freático, ou seja, a raiz da vegetação da savana, ela é bem profunda, para buscar água do lençol freático. Elas são poucas próximas, você não vê assim uma floresta gigante de savana. Tem uma, outra e daí vai ter outras mais lá longe. Porque se elas estiverem próximas uma das outras, acabam morrendo também, porque vão acabar secando ali o lençol freático. Ok? Essa é a característica dessa vegetação da savana que você já viu muitas vezes em fotografias, em vídeos, falando sobre o continente africano. Ok? O destaque dela, lembrando, raízes profundas para buscar água do lençol freático. Agora, pensa aí. A África apresenta as maiores médias térmicas entre as grandes regiões da Terra. Porém, nesse mesmo continente, registra-se frio extremo em determinadas áreas de baixa latitude. Como explicar essa queda de temperatura? Então, você vai explicar se é um pouquinho mais complexa, explicar por que tem lugares muito quentes e por que tem lugares que fazem muito calor, muito frio, muito calor. Vamos ver aí. Agora é sua vez de participar.
E então, conseguiram solucionar, essa é um pouquinho complicada. Vamos ver aqui, a África apresenta maiores médias térmicas entre as grandes regiões da Terra, porém nesse mesmo continente registram-se frio extremo e calor extremo. Por quê? Vamos ver. No deserto, a temperatura cai drasticamente durante a noite, porque existe a questão da amplitude térmica, aquilo que eu falei, de madrugadinha lá, de meia-noite, 0 graus, meio-dia, 50 graus, e daí a temperatura vai caindo, tá? Por quê? Porque a areia não consegue reter o calor, então ele sobe rapidamente para a atmosfera, tá? Ao longo do dia. Esse processo é acelerado pela ausência de nuvens, ok? No caso da temperatura mais baixa também, no caso dos picos, ou seja, na parte mais alta da montanha, a influência da altitude supera a baixa latitude, tá? Ou seja, está num clima quente, mesmo assim a parte mais alta, pela altitude, vai deixar congelado, causando a queda de temperatura. Então essa é a diferença. O deserto tem amplitude térmica, tá? Que vai ter essa variação porque não consegue segurar a temperatura, e a parte mais alta, porque conforme mais alto a gente estiver nas camadas da atmosfera, mais frio. Esse mapa, ele está mostrando a ligação África-América. Porque antes, quando tinha um único continente, chamado Pangeia, a gente percebia o quê? Essa ligação. Você percebe que é quase igual um quebra-cabeça? Esse quebra-cabeça, ele está sendo ligado e foi desligado, na verdade, pelo movimento ali do Pangeia, que depois fez Laurasia e Gondwana, e aí a formação continental atual. Por isso, muitas espécies animais são parecidas, América e África, tá? A questão principal, assim, que a gente coloca em relação à América e África é a questão da migração forçada. O que aconteceu? Os europeus, pela proximidade geográfica, entraram na Europa, tá? Aliás, entraram na África, e ali na África eles se apropriaram não só do território, mas se apropriaram também da questão das pessoas. E levaram essas pessoas para a América, para partes da Ásia, numa migração em que eles não foram porque eles quiseram. Eles foram porque foram obrigados a estarem indo. Eles não foram em grandes cruzeiros maravilhosos, desfrutando de momentos, tá? Eles foram obrigados a estar indo e a trabalhar como escravos, tá? A questão da diferença entre América e África na questão global. Países que passaram pela industrialização, mesmo que tardia, apresentam investimentos em infraestrutura participando do mundo global. Essa é a América. A gente teve uma industrialização tardia, mas o processo de desenvolvimento foi sendo produtivo. Ou seja, a gente luta para sair desse subdesenvolvimento. Enquanto a África, ela sofre com a questão do quê? De que a influência europeia, sabe daquela questão que eu acabei de falar para vocês? Que os europeus entraram ali na África, se apropriaram não só do território, mas das pessoas, forçaram essas pessoas a trabalhar, forçaram elas a sair dali e elas então passaram aí por momentos tensos, ok? E aí, falando disso, falando dessa situação, a mão de obra ficou pouco qualificada porque os africanos pararam de estudar, ok? E aí o mercado, pouco qualificado ao mercado para assimilar a tecnologia, tá? Não participam do mundo global. Ou seja, até tem as pessoas que são donas das bacias petrolíferas, essas possuem poder, essas têm dinheiro, mas a maior parte da população não tem. E isso acaba, então, gerando uma desigualdade. Então, agora é a sua vez. Você vai ter a oportunidade de escrever aqui o maior IDH da América e o da África, o menor IDH da América e da África, e o rio de destaque, porque falar de hidrografia é sempre importante, tá? Escreve aí para mim, que agora você vai ter a chance de participar da aula. Vamos lá?
E então, estudantes conseguiram completar esse quadro? Tinha que dar uma pesquisada, né? Para analisar aqui maior IDH da América e da África, menor IDH da América e da África e rios de destaque, fazendo uma comparação. Vamos ver? Maior IDH da América está lá nos Estados Unidos, 0,902. E o maior IDH da África, 0,843. Menor IDH da América é no Haiti, 0,404. E na África, gente do céu, lembrando que a IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, analisa saúde, educação, renda. Daí você pensa aqui no Zimbábue, 0,140. Ou seja, muito baixo, uma dificuldade, né, econômica, política, enfim, tudo dentro do país. E os rios de destaque, Rio Amazonas, rios conhecidos, né, do nosso vocabulário, Rio Amazonas e Rio Nilo, ok? Então, nessa aula, estudamos sobre alguns aspectos do continente africano, analisando os dados de comparação entre América e África. Espero que vocês tenham entendido e até mais!